Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa noite. É um prazer muito grande recebê-los. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, para fazermos essa leitura de forma alternada. Eu espero concluir hoje essa temática da batalha espiritual, que já iniciamos há algum tempo atrás. Mas essa é uma temática que a gente precisa estar sempre visitando, a gente precisa estar sempre nos alertando, lembrando alguns princípios da bendita palavra de Deus, porque a guerra espiritual, ela requer prontidão, ela requer alerta, ela requer treinamento, ela requer cuidado, e todos nós precisamos estar bem antenados, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e dar vida em abundância. Mas essa vida, ela precisa ser apropriada, e precisamos fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Sabemos que é inimigo, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ler de forma alternada. Diz o texto sagrado: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, com todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção para transmitirmos e entregarmos a Tua santa palavra. Te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar com fidelidade, Senhor, com unção, com graça e poder. Ilumina-nos, abre a nossa compreensão, Senhor, para que possamos receber essa palavra e colocá-la em prática, porque nós somos mais que vencedores, mas muitas vezes nós não temos nos comportado da maneira devida nessa batalha espiritual, e alguns têm ficado feridos, e alguns têm se machucado, e alguns têm até retrocedido em determinado momento. Mas usando as armas que o Senhor nos deu, nós queremos combater o inimigo e sermos mais do que vencedores. Dá-nos, ó Deus, o entendimento espiritual. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós estamos meditando no tema Batalha Invisível. Vamos todos afirmar o nosso tema. Qual é o tema? Batalha Invisível. Nós estudamos o versículo 12, só o versículo 12, onde vimos 3 lições que eu gostaria de destacar. Nós tiramos mais lições no versículo 12, mas eu quero destacar 3. A primeira verdade, nós vimos que a guerra espiritual é real. Vamos todos afirmar que a guerra espiritual é real. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez ele disse: como os espartanos, todo cristão nasce guerreiro. O espartano era um povo que já nascia para a guerra, já tinha essa vocação para a luta, para a guerra, e eles eram tradicionais nisso. A criança, logo no começo, ela já era treinada. A dinâmica deles era essa: nasciam para a guerra. E Spurgeon nos compara com os espartanos, e ele diz: como espartano, todo cristão nasce um guerreiro. É seu destino ser atacado, e é seu dever atacar. A segunda verdade que nós tiramos do versículo 12,
nós vimos sobre quem são os nossos verdadeiros inimigos. O texto sagrado diz que não é sangue nem carne, não é o homem o seu grande inimigo, o seu maior inimigo, o seu inimigo principal. O texto sagrado nos diz que são principados e potestades, são dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade que existe um mundo espiritual, que existe um mundo maligno, fazendo de tudo, procurando de tudo para nos escravizar, nos aprisionar. Primeiro, para não permitir e colocando todos os obstáculos para não chegarmos a Jesus, não confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas depois que nós confessamos, o inimigo não desiste, e ele vai fazer de tudo para termos uma vida cristã medíocre, uma vida cristã sem compromisso, uma vida cristã sem amor e sem dedicação. Mas nós sabemos que isso é estratégia do inimigo, e nós resistimos e declaramos que toda a obra do diabo está destruída em nome do Senhor Jesus. Não somos influenciados pelos principados e potestades, não somos influenciados pelos dominadores desse mundo tenebroso, não somos influenciados por forças espirituais do mal que operam nas regiões celestes. Nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, você pertence a Ele, e você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer, queridos, que esses inimigos são poderosos, mas não são soberanos. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Jesus está acima dele. Jesus está acima de todos. Terceira lição que aprendemos lá no versículo 12. Nós vimos que Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz. Amém, amados? Vamos afirmar isso. Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz. Todos juntos? Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz. Na cruz está a nossa vitória. Para o mundo, cruz é símbolo de maldição, de derrota, de fracasso. Mas a nossa vitória foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Amados irmãos, apesar de estarmos sobre batalha intensa, esta guerra já tem um vencedor garantido e declarado. O vencedor é Jesus e o seu povo. Você é o vencedor por causa de Jesus. Nós somos vencedores. Nós começamos a estudar, queridos, como então devemos nos preparar para essa luta. Essa luta é real, ela está acontecendo aqui e agora, e o inimigo tenta nos distrair, tenta nos desviar, tenta colocar dúvidas em relação a essa temática, mas nós precisamos aprender a enfrentar essa batalha. Nós precisamos aprender a nos proteger, mas também precisamos aprender a usar as armas ofensivas e invadir o império das trevas. O diabo está preso, e é por isso que nós podemos ir e saquear as portas do inferno. E é por isso que quando nós proclamamos o evangelho da salvação em Cristo Jesus, nós saqueamos as trevas, trazendo os escolhidos de Deus para a vida plena na presença do Senhor. Amados, nós começamos a estudar como devemos enfrentar essa luta. E a primeira lição que vimos é que nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Qual foi a primeira lição? Devemos nos fortalecer no poder de Deus. Não existe poder em você mesmo, mas o poder está em Deus, e está em você pela presença do Espírito Santo. Pela presença do Espírito Santo, você pode resistir e vencer a todos os ataques do inimigo, a apagar a todos os dardos inflamados das trevas, a vencer o dia mau e não cair nas ciladas do inimigo. Amados, a segunda lição que nós aprendemos é que nós devemos estar atentos
as estratégias do diabo. E nós vimos 3 estratégias. Quais são elas? Ciladas, dia mau e dardos inflamados. As 3 estratégias todos: ciladas e dardos inflamados. Nós precisamos conhecer o inimigo para poder vencer, para poder resistir, para poder perceber o que é que está operando por trás das coisas que são visíveis, as coisas invisíveis atuando e operando nas coisas visíveis. Ciladas, dia mau e dardos inflamados. Hoje nós vamos estudar a 3ª lição. E a 3ª lição é que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. O que é que Deus quer que você faça? Revestir de toda a armadura de Deus. Deus quer que você se vista da armadura de Deus. Muitas vezes nós estamos nos vestindo de muitas coisas e esquecemos de nos vestir da armadura de Deus. Estamos numa luta, numa guerra, numa batalha e precisamos estar revestidos com a armadura celestial. Que Deus te revista dessa armadura pela sua graça, bondade e misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Veja aí o versículo 11, abra sua Bíblia e vamos acompanhar. Versículo 11, diz o texto sagrado: revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Até aí, vamos toda a igreja, vamos ler todos juntos. Revesti-vos. Irmãos, preste atenção nisso. O verbo grego revestir-se ordena uma ação deliberada e contínua. Ou seja, nós devemos ativamente, por iniciativa nossa, e nós temos que ter iniciativa, e às vezes falta iniciativa no povo de Deus, que é só esperando um ataque. Aí depois que o ataque vem, que a flecha vem, que a ferida se estabelece, que o problema se torna renhido, aí a gente corre para pedir socorro. Meu querido irmão, tenha a intenção de se revestir da armadura de Deus em nome de Jesus. Não brinque não com a vida espiritual, não brinque não com a realidade espiritual, se revista dessa armadura. Esse verbo nos ensina a tomar a iniciativa, a sermos propositivos e de revestir-nos com essa armadura. Assim como um soldado se equipa antes da batalha, e se implica que a proteção espiritual não acontece automaticamente. Eu sou crente, então já tudo bem. Amém. Você é crente, tem o seu nome garantido no livro da vida, ninguém vai apagar. Mas nessa caminhada há lutas, há setas, há ciladas, há dia mau, há dardos inflamados. E você tem que aprender a resistir e vencer em nome de Jesus. Não acontece automaticamente não, queridos. Isso tem que acontecer e ocorrer diariamente, constantemente. Exige um compromisso consciente e diário. Mas há um outro detalhe no versículo 11. Vamos ler mais uma vez essa parte inicial do versículo 11. Todos juntos? Revesti-vos. Veja só o que o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o detalhe aí é toda, essa palavra grega, que é usada para toda a armadura e se refere a um conjunto completo de armamento. Refere-se ao que, queridos? Um conjunto completo do armamento. Nenhuma peça pode ser negligenciada. Nenhuma peça dessa armadura pode ser negligenciada. A palavra de Deus nos ensina que o cristão não pode escolher apenas algumas peças da armadura. Nós precisamos de todas as peças da armadura para estarmos devidamente protegidos. Amém? Vou repetir. Nós precisamos de todas as peças da armadura para estarmos devidamente protegidos. Para estarmos devidamente o que, irmãos? Não se admite um soldado desprotegido. Não se admite um soldado despreparado.
Não se admite um soldado acovardado, não se admite um soldado de cabeça baixa, cochilante, vacilante. Nós somos soldados e devemos estar na linha de frente para a glória de Deus, porque essa é a batalha. O descanso é na glória, o galardão é na glória, a recompensa é na glória, mas aqui é batalha, aqui é luta, e nós já temos a vitória garantida. Nós precisamos de todas as peças da armadura. Nós precisamos estar devidamente preparados. Precisamos do cinto que corresponde à verdade, e todos nós sabemos para que serve um cinto. Precisamos da couraça, que era uma peça de couro que protegia aqui à frente do coração e os órgãos internos. A couraça, que é a justiça. Nós precisamos dos calçados, dos sapatos, das botas, que é o evangelho da paz. Nós precisamos do escudo, que protege e que é a fé. Nós precisamos do capacete, que é a salvação, e nós precisamos da espada, que é a palavra bendita de Deus. Nos versículos 14 a 17, Paulo descreve cada peça dessa armadura e o seu simbolismo e o seu significado. Vejamos, queridos, continue com a Bíblia aberta. Primeira peça que nós devemos colocar nessa armadura está na parte A do versículo 14. Leamos todos juntos. Estais, pois, amém, cingindo-vos com quê? Com a verdade. Cingir-se significa usar o cinto, e a verdade equivale ao cinto. O que é que equivale ao cinto, irmãos? O que é que equivale ao cinto? A verdade. A verdade significa integridade. A integridade é uma peça da armadura de Deus. A sinceridade e o compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, quem vive integridade, quem vive em sinceridade, ele tem o cinto que segura todas as outras partes dessa armadura. É o cinturão que sustenta toda a armadura. Viver na verdade nos mantém firmes e protegidos contra as ciladas, contra o dia mau e contra os dardos inflamados do inimigo. Amados, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser sinceros, nós temos que ter compromisso com Deus, porque Ele ordena, mas também porque se trata de uma peça da armadura celestial, e nós não podemos dispor dela, não podemos abrir mão dela. Jesus é a verdade, e andar na verdade é viver de acordo com a sua bendita palavra. Andar na verdade é viver de acordo com a bendita palavra. Não é a minha verdade, não é o que eu acho, que eu penso, é que a sociedade tenta impor, não são as narrativas que estão sendo construídas no mundo, mas sim a verdade é a palavra de Deus. Amém, amados? O texto nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vive na mentira vive fazendo a vontade do diabo. Tem gente que tem mania de mentir. Ora, a mentira é algo terrível. A pessoa que mente se coloca como filho de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não seja mentiroso não, meu irmão, minha irmã, não minta não, fala a verdade. É a verdade que vai constituir nessa peça de proteção. E quando nós não falamos a verdade, ficamos sem o cinto que segura a armadura. Olha como ficamos vulneráveis e desprotegidos quando nós caímos na tentação de usar da mentira como um recurso para evitar problemas ou como um recurso para ganhar negócios e empreendimentos. Não saia da vossa boca nenhuma mentira em nome do Senhor Jesus. A mentira abre as portas para o diabo.
A mentira é um convite para que as forças do mal operem na nossa vida, mas a verdade combate o mal e vence o mal em nome de Jesus. Segunda peça, parte B do versículo 14, leamos: investindo-vos, mais uma vez todos, e vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça equivale ao quê? A couraça, como eu já falei, uma peça de couro forte, potente, que protegia o coração e as partes sensíveis do lado desse corpo. A justiça refere-se à justificação diante de Deus, e nós precisamos estar conscientes de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Não podemos esquecer disso. Isso é doutrina fundamental, é a doutrina que nos protege, a verdadeira doutrina. O pecado de Adão foi imputado a nós, o nosso pecado foi imputado a Cristo, mas a justiça de Jesus foi imputada a nós. A justiça de Cristo foi imputada a você. E quando o diabo vem para questionar se você tem a salvação, tem a vida eterna, você tem que resistir, combater, proclamando de que já foi justificado em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas a justiça também, queridos, dentro desse simbolismo da couraça, protege o coração, protege a mente. A justiça protege o nosso coração contra acusações do diabo e nos chama a uma vida ética, reta e justa. Os irmãos vão perceber que essas peças da armadura têm a ver com comportamento, tem a ver com retidão, tem a ver com o andar de acordo com a vontade de Deus, o alinhamento com as escrituras sagradas. Todos esses frutos do Espírito, eles são características das peças de defesa. Isso inclui, queridos, tanto a justiça imputada, a justificação pela fé, quanto a justiça prática, que é a vida santa. Todo ato de injustiça, vou repetir, todo ato de injustiça, todo tratamento inadequado para com o próximo, quando a gente não perdoa, quando a gente trata com ignorância, principalmente os de casa, quando a gente trata com desdém, com humilhação, quando nós nos achamos superiores aos outros, quando nós não tratamos de maneira digna que devemos tratar o outro, considerando superiores a si mesmo, quando nos nossos relacionamentos nós preterimos algumas pessoas, quando a gente procede dessa maneira, de forma injusta, abre espaço para a atuação do diabo. Cuidado, meu irmão. Quando você não trata o seu próximo com dignidade, você está abrindo espaço para o inimigo atuar e ferir e machucar a sua vida. Que o Senhor nos dê esse discernimento em nome de Jesus. O perdão, a maneira digna de tratar os outros, nos dá comunhão íntima com Deus, mas a falta disso é o inverso, nos traz uma ação maligna sobre a nossa vida. Ao desprezar o valor do outro, o coração se afasta da luz e se torna vulnerável às trevas. Terceira peça, versículo 15, leamos: calçai com a preparação do Evangelho da Paz. Mais uma vez todos, calçai os pés com a preparação. Amém. O Evangelho da Paz corresponde ao quê? Ao calçado, às botas, ao sapato. O Evangelho, queridos, é a mensagem da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Como calçado, o Evangelho da Paz nos dá estabilidade e prontidão. Eu vou repetir: como calçado, o Evangelho da Paz nos dá estabilidade e prontidão. Mesmo em meio à guerra espiritual, o cristão caminha com segurança. Você não precisa ter medo. Não devemos ter medo do inimigo, porque ele é limitado e já está derrotado, e já foi envergonhado por Jesus na cruz do Calvário. Mas precisamos agir da maneira correta,
Precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Mesmo em meio à guerra espiritual, o cristão caminha com segurança, porque tem a paz que vem do Evangelho. Agora, queridos, deixe-me colocar aqui uma coisa que eu percebo em algumas pessoas. Há um pensamento que diz assim, que quando você sai para evangelizar, o diabo vem com tudo contra a sua vida. Há um pensamento que diz que quando você sai para proclamar o Evangelho, o inferno todinho se levanta contra você. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se esqueça de que pregar o Evangelho é uma peça fundamental na armadura de Deus. Pregar o Evangelho nos reveste dessa armadura, nos reveste desse poder. O inimigo pode se levantar, mas se levanta para ser envergonhado e ser destruído em nome de Jesus. Porque quando a gente prega o Evangelho, a gente saqueia o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha receio de evangelizar e proclamar o Evangelho, porque quando você proclama o Evangelho, você está se revestindo da armadura de Deus. Quarta peça, versículo 16, leamos. Embraçando sempre, vamos ler mais uma vez todos. A fé equivale ao quê? Ao escudo. E a fé, queridos, é a confiança firme em Deus e em suas promessas. Eu vou repetir: a fé é a confiança firme em Deus, em suas promessas. É confiar firmemente no que está escrito aqui, é verdade de Deus, e Deus cumpre as suas promessas. A fé é comparada a um escudo. A fé protege contra os dardos inflamados do maligno. A fé protege contra as dúvidas, medo, tentações e acusações. A fé apaga esses ataques, pois repousa na fidelidade e no caráter de Deus. Amados, me permita aqui citar um pouco o texto da pregação de Charles Spurgeon sobre a fé. Algumas coisas importantes, 5 lições rápidas. Primeira coisa que ele diz, que a fé protege totalmente o cristão. Vamos repetir todos? A fé protege totalmente o cristão. Assim como um grande escudo sobre o corpo do soldado inteiro, porque existia vários escudos, e tinha um que era do corpo, do tamanho do corpo do guerreiro. Assim é esse escudo. A fé protege todas as áreas da vida do cristão. A fé protege a mente, a fé protege o coração, a fé protege as ações e a consciência. Segunda lição que Spurgeon trata no seu sermão: a fé recebe os golpes sem recuar. O que é que a fé faz, queridos? Recebe os golpes sem recuar. Ter fé não significa ausência de lutas, mas a capacidade de suportar os ataques e continuar firme. A fé é o escudo que se coloca na linha de frente, mesmo sabendo que será atingido, não se esconde, não finge segurança, mas resiste aos ataques com coragem e verdade, vencendo pelo sangue do Senhor Jesus. Terceira verdade, terceira lição de Spurgeon: a fé precisa ser forte e genuína. A fé precisa ser o que, irmãos? Forte e genuína. Forte no sentido de não duvidar do que está aqui. Sempre precisa pregar essa palavra. Um escudo frágil é inútil na batalha. A verdadeira fé forjada por Deus, baseada na sua palavra, centrada na obra de Cristo e operada pelo Espírito Santo. Não confia em si mesma, nem nos homens, mas exclusivamente em Deus. Essa é a fé verdadeira, que confia exclusivamente em Deus. Quarta lição: a fé deve ser usada com sabedoria. Isso aqui é muito importante, queridos. E eu gostaria que você repetisse todos juntos: a fé deve ser usada. A fé deve ser usada com que, irmãos? Com sabedoria. Não basta ter fé. Não basta ter fé.
é preciso saber usá-la. Amém? Você tem que saber usar a fé. O cristão deve aprender a manejar a fé como um escudo. Vou repetir. O cristão tem que aprender a manejar a fé como um escudo, aplicando as promessas de Deus, as doutrinas bíblicas e as experiências vividas, aplicando-as diante dos ataques do inimigo. A fé bem usada responde às acusações contra a verdade da palavra. E aí o Spurgeon diz, ele detalha: amados, há uma arte sagrada em manejar o escudo da fé. Cite as promessas contra os ataques de Satanás. Cite as promessas contidas nesse livro santo contra os ataques das trevas. Contra a pobreza, diga: Deus promete, nunca te deixarei. Contra a queda, diga: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Contra a acusação de fraqueza, diga: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Contra a acusação do pecado, diga: ele é poderoso para salvar. Contra a rejeição divina, diga: Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas, dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando o inimigo... Agora sou eu, abrindo parênteses em Spurgeon. Vamos dar uma melhoradazinha então no sermão de Spurgeon. Isso aí foi a invenção do pastor Hinaldo. Ele disse que escutava os sermões de Hernandes Dias Lopes, e um dia chegou para o pastor Hernandes e disse: olha, eu estou pregando os seus sermões, eu pego, anoto, melhoro e prego. E disse a ele, eu não posso dizer a Spurgeon que ele estava com o senhor, mas vamos colocar aqui um pensamento nosso, dentro, já colocando essa lição que ele nos ensina. Quando o inimigo te disser: você está sozinho, ninguém se importa com você, diga alto, em bom som: o Senhor mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando o inimigo vier com essa palavra, com essa acusação, querendo colocar medo na sua vida, no seu coração, responda com a palavra como ele respondeu ao inimigo lá no deserto: o Senhor mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando o inimigo disser, a equipe de louvor, por gentileza, você não vai suportar essa dor, essa luta é grande demais para você. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Está ouvindo a voz do inimigo dizer isso contra a sua vida? Você não vai suportar essa dor, essa luta é grande demais para você. Quando o inimigo disser essa palavra, você vai responder, e vai dizer, e vai proclamar, e vai afirmar o que está em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o inimigo disser: você fracassou e nunca será restaurado, isso é voz do inimigo. Quando ele disser: você fracassou e nunca mais será restaurado, diga o que está em 1 João 9, todos comigo: se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Então, contra a palavra do inimigo, use a bendita palavra de Deus. Quando o inimigo disser: você perdeu tudo, não há mais esperança, diga: porque eu sei
os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um bom futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o inimigo disser, você está cercado de inimigos, não há saída para você. Quando o inimigo disser, não tem solução, não tem jeito, não tem mais o que fazer. Quando o inimigo disser, acabou, diga o que está escrito no Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai lhe dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Qual a palavra que o inimigo tem semeado no seu coração, na sua mente? Você vai vencer usando a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor.